Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade às nossas aulas do ensino médio, venho agora trazer para vocês uma continuação da nossa aula sobre circunferência trigonométrica e nessa a gente vai trabalhar arcos côngruos ou arcos congruentes. A ideia de trabalhar arcos congruentes é você imaginar que um arco não necessariamente ele é único. Isto é, existem outros arcos que possuem a mesma extremidade que ele. Ou mais ainda, eles estão localizados no mesmo ponto, no mesmo lugar da circunferência trigonométrica e a diferença entre eles é o quê? A quantidade de voltas. Como a gente pode imaginar, pessoal, já que se trata de uma circunferência, eu posso rotacionar, eu posso dar quantas voltas forem necessárias. A gente viu que cada volta completa corresponde a 360 graus, certo? Ou ainda você pode imaginar 2π. Então, 360 graus ou 2π é o equivale a uma volta completa na nossa circunferência trigonométrica. E antes de mais nada, pessoal, eu gostaria aqui de trazer para vocês o que vem a ser a primeira determinação. O que vem a ser a primeira determinação de um ângulo? É o quanto ele vale na primeira volta. Então aqui, pessoal, é o seguinte, a primeira determinação positiva de um arco é o seu valor na sua primeira volta no sentido positivo. Então, por exemplo, aqui, eu quero trabalhar e verificar se esses dois arcos, o arco de 135 graus e o arco de menos 945 graus, eles são o quê? Congruentes. Para isso, basta a gente verificar se eles estão no mesmo local na primeira volta positiva, porque se dois ângulos estiverem na mesma posição, nós dizemos que eles são congruentes. Por exemplo, se você considerar o início aqui, seria 0 graus ou 0 radianos. Se a gente for considerar a volta completa, a gente para no mesmo lugar, que seria 2π ou ainda, se você preferir, 360 graus. Então, o que isso significa, pessoal? O arco de 0 e o arco de 2π, ou o arco de 0 graus e o arco de 360 graus, eles são arcos congruentes porque eles estão localizados no mesmo ponto, tá bom? Então, essa é a ideia, é isso que significa trabalhar com arcos congruentes. É verificar se eles estão no mesmo local no círculo trigonométrico, na circunferência trigonométrica. E para isso, se você observar os 135 graus, como ele já é menor que 360, ele já está na primeira volta. Então, pessoal, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Aqui seria a posição dos 135 graus. Agora, a gente gostaria de saber onde que está localizado o menos 945. Ó, vem comigo. Então, por exemplo, pessoal, como se trata de menos 945, significa que ele está indo no sentido negativo da nossa orientação. Então, se ele está indo no sentido negativo, a gente tem que ir somando valores negativos. Então, por exemplo, ao final da primeira volta no sentido negativo, ele percorreu menos 360 graus, beleza? Aí depois ele dá mais uma volta, então ele percorre mais 360 graus negativo, ou seja, menos 360 graus negativo. Já, só aqui, já dá um total de menos 720. Então, o que isso significa, pessoal? Se eu der mais uma volta, isso aqui já vai ultrapassar 1000 graus. Então, significa que ele está na terceira volta negativa. Então, primeira volta, completou. Segunda volta, completou. Então, ele está na nossa terceira volta, ele está terminando a terceira volta. E aí é muito simples. O que você vai fazer? Você vai pegar o 945 e tirar do 720. Então, se você fizer 945 menos 720, o que vai acontecer? É só para a gente saber quanto que faltaria para eu chegar do menos 720 ao menos 945. Esse valor aqui dá 225. Isto é, pessoal, que para eu sair do menos 720 e chegar no menos 945, eu preciso de mais, né, ou no caso, né, bem contraditório, de andar menos 225 graus, ok? Então, se eu andar menos 225 graus, o que vai acontecer? Eu alcanço o menos 945. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Por exemplo, como eu cheguei no 720, eu parei aqui. Se eu andar mais 180, eu vou parar aqui. Então, 720, para chegar no 945, a gente viu que precisa andar 225. Então, eu vou parar mais ou menos aqui. Essa seria a posição de quem? Do menos
225 graus. Então, o que é interessante já você perceber é o seguinte, o menos 945 graus, ele não está na nossa primeira volta. O menos 225 graus, ele está na nossa primeira volta, só que não é a primeira determinação positiva. Nós dizemos que ele seria a primeira determinação negativa, porque o resultado dele é um número negativo. Agora, o que você precisaria saber? Para saber a determinação positiva de um ângulo, a gente precisaria saber essa parte que eu estou marcando aqui em vermelho. Correto? Por quê? Ela seria o valor quando eu chego na parte positiva. Essa que eu vou marcar aqui de azul é a primeira determinação negativa que a gente acabou de encontrar, que seria o menos 225. Então, pensa comigo. Se eu tenho o azul, que é menos 225, e eu quero o vermelho, basta você pegar 360 graus e subtrair de 225. Se você fizer 360 menos 225, isso daqui dá, pessoal, 135 graus. Ou seja, olhar para o menos 225 é a mesma coisa que olhar para os 135 graus. O que isso significa? Olhando o menos 945, nós dizemos que os 135 graus é o quê? É a primeira determinação positiva do menos 945 graus. Então, o que aconteceu? Eu tinha um arco de 135 graus, que era o inicial, e eu peguei o arco de menos 945 graus, olhei onde ele parava no menos 225. Só que parar no menos 225 é a mesma coisa que ter parado no 135, só que no sentido positivo. Consequência disso, eles estão no mesmo local, portanto, eles são arcos congruentes ou eles são arcos côngruos, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, de novo aqui, pessoal, eu quero saber se dois arcos são congruentes, eu verifico se eles param no mesmo lugar. Só que para isso, em geral, como você não está na primeira volta, você precisa deixar os ângulos na primeira volta. 135 já está. Eu precisaria achar a posição do menos 945. Então, o que você faz? Você pode ir de em volta, você vai chegar, vai parar num lugar. Ou você poderia fazer o seguinte, pessoal. Se você pegar aqui o 945, dividir por 360. 945 dividido por 360 dá 2 voltas e aí dá 720 aqui. Beleza. Se você fizer a subtração, você vai chegar em 225. Esse valor aqui, pessoal, seria um número negativo, porque eu estou na parte negativa, porque está dando menos 945. O que você vai fazer? A regrinha prática é, pega esse valor, que é o 225, e subtraia do 360. Então, se você fizer 360 menos 225, você vai chegar em 135 graus. Essa resposta aqui é a primeira determinação positiva de quem? Do arco 945 graus negativo. Então é muito simples, olha só, o que você vai fazer? Você pega o ângulo, seja ele positivo ou não. Se for negativo, como é o caso, divide ele por 360, pega o resto. Esse resto você tira do 360. O valor obtido será a primeira determinação positiva. Se o ângulo for totalmente positivo, por exemplo, a gente pega lá o ângulo de 800 graus. Eu quero saber quais são os arcos congruentes a eles na primeira volta. Que arco que é congruente a ele? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 800, dividir por 360, isso aqui dá 2 voltas, 720. 720 para 800 dá o quê, pessoal? Dá 80 graus. Como eu já estou no meu sentido positivo, porque 800 graus é um número positivo, o que isso significa? Esse cara aqui, ele é a primeira determinação positiva. Na prática, é como se eu tivesse assim, ó, uma volta 360, mais uma volta deu 720. Para eu chegar no 800, eu preciso parar onde? No 80. O que significa? Tanto o 80 quanto o 800, eles possuem a mesma extremidade, consequentemente, eles são arcos congruentes. Então, estudar arcos congruentes significa dizer, será que eles estão localizados no mesmo lugar no ciclo trigonométrico? Então, é isso. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai trabalhar aqui alguns exemplos rapidinho, só para que vocês entendam como é que a gente aplica essa parte de arcos congruentes. Vem comigo. Por exemplo, aqui, pessoal, dê a expressão geral em graus e em radianos dos arcos de extremidades nos pontos indicados, considerando a origem A. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho o arco, observe que ele é um valor de 30 graus, então ele já é a primeira determinação positiva. Então, o meu arco AP, ele é um arco de medida de 30 graus.
Em radianos, o arco AP ele é a mesma coisa que π dividido por 6. Para você verificar, basta você pegar 180, que é o π, 180 dividido por 6 dá o quê? Dá 30. Então, o arco de 30 graus é o equivalente ao arco de π sobre 6. Pergunto a vocês, qual outro arco que seria congruente a esse arco de 30 graus? Pessoal, para ser congruente significa que eles devem estar no mesmo local. E para eu sair do P e chegar exatamente no local de P, eu precisaria dar uma volta completa. Então, significa que se eu olhar por 30 graus mais 360, eu crio um arco congruente. Se eu olhar para o 30 graus mais 360 mais 360, o que significa? Eu dei duas voltas, então seria 30, que é a primeira, mais o quê? 360, cheguei aqui. Depois 30, mais 360, mais 360, também chego. Se olhar para 3 voltas, seria 30, mais 360, mais 360, mais 360, a gente fica no mesmo local. Por quê? Se eu pego 30 graus, mais uma volta, mais duas voltas, mais 3 voltas. E isso, pessoal, eu posso trabalhar de modo infinito, da quantas voltas forem necessárias. Então, aqui, se você observar, esse cara aqui é a mesma coisa que 30 mais 360 vezes 1. Esse cara aqui seria o 30 graus mais 360 vezes 2. Esse aqui seria o de 30 graus mais 360 vezes 3. Então, se eu continuar, esse número que está multiplicando, ele representa a quantidade de voltas que eu estou dando. Então, se eu olhar para 30 mais 360 vezes 1K, o que esse significa? Esse K seria o nosso número de voltas. E esse número de voltas aqui, pessoal, ele pode ou não ser um número positivo. Então, ele é um cara que pertence ao conjunto dos números inteiros. Se eu estou no 30 e rotaciono no sentido negativo, eu vou criando outros arcos congruentes, só que de modo negativo. Então, por isso que eu posso rotacionar com K um número inteiro positivo ou K um número inteiro negativo. Quando a gente escreve isso daqui, da maneira que está, a gente acaba de determinar a expressão geral. Então, determinar a expressão geral dos arcos significa olhar para todos os arcos congruentes a ele. Beleza? Vamos aqui fazer mais um exemplo. Bom, pessoal, esse aqui é um exemplo bastante interessante, um pouquinho diferente do que a gente está habituado, porque se você for escrever a expressão, ele quer que você saia do P1 e chegue no P2. Então, aqui é um arco de 45 graus e depois eu quero sair do P1 e ir para o P2, depois voltar para o P1 e ir para o P2 e assim por diante. Se você perceber, esses arcos eles estão separados entre si por quantos graus? Meia volta, ou seja, eles estão separados por 180 graus. Então, é muito simples você escrever a expressão geral dos arcos. O que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro cara, 45 graus, e vai precisar saber o seguinte. Se eu tiver que voltar nele mesmo, eu rotaciono 360 graus. Se eu tiver que ir para um outro lugar, que, por exemplo, está oposto a ele, eu vou rotacionar 180 graus. Então, seria 45 mais 180, lembrando o quê? Vezes quem? Vezes um K, onde esse K ele é um número que? Inteiro. Viu só que não tem segredo? Se eu estivesse trabalhando em radianos, seria 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4, então é π sobre 4, mais meia volta é π. π vezes quem? π vezes k, onde esse k também é um número inteiro. Então, olha só, para você perceber, se o seu k for zero, você está no 45 graus, porque você está na primeira volta. Se k for igual a 1, você teria 45 mais 180. 45 mais 180, pessoal, dá 200 e quem? 225. Se k for 2, seria 45 mais 180 vezes 2, ou seja, mais 360. Então, é como se a gente voltasse lá no início. Então, seria 45 graus mais 360. 45 mais 360 dá o quê? 405 graus. Essa seria, então, por exemplo, o valor quando k for 2 e assim sucessivamente. Essa é a ideia, muito simples. Ache o primeiro, veja se você quer um cara que está oposto ou se você quer um cara que está uma volta de diferença. Pessoal, a pergunta poderia ser ao contrário. Imagine que eu te dou
todos os arcos, todos os formatos, uma expressão geral e peço para você localizar. Como é que você iria fazer? Muito simples. Você pega lá o 2π sobre 3, lembrando que seria a mesma coisa que 2 vezes. No lugar do π eu posso trocar por 180, então fica 2 vezes 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 dá o quê? Dá 60. Então você teria 2 vezes 60, que é igual a quanto? 120 graus. Então, o que isso está nos dizendo? Que esses caras aqui são todos os arcos congruentes aos 120 graus. Então, bastaria você pegar lá, até aqui em cima são 90 graus, andar mais ou menos 30 graus, você vai cair aqui no 120. Então, a gente acaba de localizar todos esses arcos. Então, todos os arcos que são 120 mais 2π vezes 1k ou mais 360 vezes 1k são arcos congruentes ao ângulo de 120 graus, porque eles param, porque eles terminam na mesma posição. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre arcos congruentes, uma aula bastante importante, principalmente quando a gente for trabalhar com seno e cosseno. Porque no futuro, por exemplo, se eu quero saber o seno de 390 graus, por exemplo, eu precisaria saber o seguinte: onde ele está? Onde está o ângulo de 390 graus? Eu não falei nada sobre seno, não falei nada sobre cosseno. Mas 390, se você perceber, se você fizer 390 dividido por 360, isso dá 1 e sobra o quê? 30 graus. Então, ou seja, o 390 graus ele está localizado no mesmo lugar que o 30 graus. Então, nós dizemos que eles são ângulos o quê? Congruentes. Então, olhar para o seno ou cosseno ou tangente de 390 será a mesma coisa que olhar para o seno, cosseno ou tangente de 30 graus. Beleza, então, pessoal? Então é isso. Um grande abraço. A gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, ative o sininho, que toda semana tem vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!